Quem inventou a máquina de costura foi um gênio. Sabemos que quando você costura à mão tem que passar a linha por cima e puxar para o outro lado. Mas na máquina de costura, a agulha só passa por um lado do tecido e o traz de volta. Então, como os fios ficam presos aos tecidos? E é muito rápido. Sabemos que toda agulha tem uma caça. E sempre foi assim até 1755. Um homem chamado Charles provavelmente achou isso muito complicado. Então ele criou uma agulha com uma ponta em ambas as extremidades. O gato foi movido para baixo para que ele não tivesse que virar a agulha constantemente. Surpreendentemente, essa agulha ainda hoje é usada em máquinas de costura. Mas ainda havia um problema. Mesmo que o buraco da agulha possa passar pelo tecido, quando retiramos a agulha, a linha também sai. Para resolver esse problema, basta deixar um laço embaixo da agulha. Ao passar pelo tecido, quando a agulha desce, ela passa pelo laço. Ao mesmo tempo que cria uma corrente de pontos, esta técnica se chama ponto corrente. É um dos primeiros tipos de máquinas de costura. Mas como manter o laço embaixo da máquina? Em 1857, existiam duas soluções quase simultâneas para este problema. Uma solução foi adicionar um gancho embaixo da máquina. Quando a agulha sobe, ela cria um pequeno feixe de linhas entre a perseguição e o tecido. Neste ponto, o gancho agarra esse feixe e puxa-o formando um laço completo. Nesse exato momento, a agulha afiada pega o feixe de lã levantado e o puxa para formar um laço. E quando a agulha desce, a agulha volta e a agulha passa pelo laço. E então, à medida que sobe, o pacote se dobra novamente. O processo se repete. O outro design é muito semelhante, apenas o gancho foi projetado para girar. Essa lançadeira foi usada em mais de 80 modelos de máquinas de costura. Mas havia outro problema. O problema era que se um dos ganchos se soltasse, toda a costura se desfazia facilmente. Para resolver esse problema, foi adicionada linha extra embaixo da máquina de costura. Esta linha está conectada a uma agulha de bobina. À medida que a agulha passa pelo tecido, a bobina também passa pela alça azul, cruzando assim os dois fios. Quando a agulha retorna, bloqueio evitando assim o desenrolamento da linha, a bobina é então modificada para um modelo giratório, aperfeiçoando assim a formação dos pontos de travamento. A partir dessa época, o método de costura da máquina de costura foi amplamente aperfeiçoado, mas um problema permaneceu: como alimentar o tecido automaticamente. Nos primeiros modelos de máquinas de costura, o tecido tinha que ser movido manualmente após cada ponto. Além da falta de eficiência, o espaçamento dos pontos nem sempre era o mesmo. Por esse motivo, um calcador foi adicionado à máquina de costura. Para segurar o tecido no lugar, embaixo do tecido, há uma placa de metal que parece um pincel. Quando a agulha é removida, ela recua um pouco. Essa fricção empurra o tecido para a posição de costura. Seguir o tecido se moverá por conta própria, conforme você costura. Esse desenho ainda é usado em todas as máquinas de costura hoje.